Fala pessoal, tudo na paz, irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Eu vou colocar na tela aí o livro que nós estamos lendo. Se por acaso queira receber as mensagens, manda um oi para 61 99119 2421, irmão Alex, beleza? Vamos lá então, nós estamos lendo o livro Cheios do Espírito, a carta de Paulo aos Efésios, escrito por Augusto Nicodemos, e o título que nós estamos vendo aqui é O que é ser cheio do Espírito? Bastante interessante, e a parte que nós estamos vendo hoje é controlando ou sendo controlados, parte 8, esse é o vídeo parte 8, beleza? Vamos lá então. Devemos nos lembrar de que apesar de Paulo usar uma linguagem figurada, enchei-vos do Espírito, linguagem figurada, enchei-vos do Espírito, a expressão realmente invoca a ideia de um líquido sendo derramado em um recipiente. Beleza. Essas pessoas apelam para a ocasião quando Jesus soprou sobre os discípulos após a sua ressurreição e disse: recebeu o Espírito Santo. João capítulo 20, verso 22. Mas somente Cristo pode conceder o Espírito pelo seu próprio sopro, assim como o Eterno concedeu vida ao homem, soprando-lhe nas narinas, Gênesis capítulo 2, verso 7. Nenhum apóstolo do Messias soprou sobre os discípulos para lhe conceder o Espírito. Nem ensinaram às igrejas esse tipo de procedimento. Isso aqui é interessante, pessoal. Então, essa ideia de soprar nas pessoas é um procedimento antibíblico. Não tem embasamento bíblico. Vamos continuar. Este conceito, bastante difundido, foi principalmente incentivado por sua popularização por intermédio do testemunho do conhecido evangelista Charles Finney, que descreveu uma experiência em que teve algo como choques elétricos atravessando seu corpo e alma. Hoje, a experiência pessoal de Finney tem sido de base doutrinária para alguns afirmar que reações físicas desse tipo estão relacionadas com a plenitude do Espírito. Isso aqui é um perigo, pessoal, Pegaram a experiência de uma pessoa e criaram várias doutrinas em cima disso. Todavia, experiências pessoais, sejam de quem forem, não podem ser constituir em padrão para os demais crentes. A pessoa teve uma experiência, não quer dizer que outra pessoa vai ter a mesma experiência. Enchei-vos completamente. É evidente que para ele o Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. É Deus, o Eterno, e não uma força ou algo que pudéssemos manipular ou que seja debaixo do nosso controle. Quando perdemos isso de vista, na prática nós referimos a ele como uma força impessoal. Como resultado, pensaremos ter algum controle sobre ele e que podemos usá-lo, ou o seu poder, quando e como desejamos. Assim, podemos incorrer no mesmo erro de alguns, que determina até o mesmo quando o Espírito vai curar ou agir, marcando com antecedência a reunião de cura e libertação, coisa que nem mesmo o Senhor Jesus e os apóstolos fizeram. Isso aqui é interessante, Realmente tem. É evidente que Paulo, nesse momento, está ordenando que nós submetamos ao domínio do Espírito Santo, de forma tão completa que todas as áreas da nossa existência fiquem sob o seu domínio, e que o fruto do Espírito, que é o fruto do Espírito,
alegria, amor, paz, gozo, domínio próprio, enfim, santidade. Encha nossa existência com um vaso e enche até em cima. O conceito de que ser cheio do Espírito significa ser controlado pelo Espírito está bastante claro na própria passagem bíblica, em Efésios capítulo 5, verso 18. Paulo faz uma comparação contrastando alguém que está embriagado com alguém que está cheio do Espírito Santo. A embriaguez era algo bastante comum entre os pagãos. Isso aqui que é interessante, pessoal. Quando Paulo ele escreve para determinadas localidades ali, ele sabia, né, dos problemas, do que acontecia naquela cidade. E aí aqui falam, a embriaguez era algo bastante comum entre os pagãos, assim como entre os habitantes de Éfeso, especialmente por ocasião dos festivais promovidos aos seus deuses, entre os quais se destacava o Baco, o deus do vinho. Durante a bacanalha, o festival ao deus Baco, os participantes se embriagavam e se entregavam às mais baixas paixões carnais, totalmente submetidas a influências do vinho. O resultado era asótia, palavra grega que Paulo usa aqui, o que significa dissolução, luxúria, lascívia. A embriaguez consiste no domínio ou controle de alguém pelos efeitos do álcool. Quando alguém está embriagado, o álcool já o controla, né? Já subiu em sua mente através da corrente sanguínea e já dominou de tal maneira o seu cérebro que tudo o que a pessoa fizer, as suas palavras, as suas reações, as suas emoções, os seus sentimentos, as suas decisões, será realizada sob o efeito do álcool. Isso aqui é verídico, né? A pessoa embriagada já não percebe mais o que faz. Ela perdeu todo o controle da sua vida, pois está dominada por esse agente externo, que é o álcool. Eu creio que o paralelo entre essa situação e o ser cheio do Espírito Santo está evidente em Efésios capítulo 5, verso 18. Uma pessoa que é controlada pelo Espírito Santo terá suas palavras, suas ações, suas reações e seus sentimentos de tal maneira influenciado pelo Espírito Santo, que eles refletiram o caráter santo do Espírito Santo. Existe, obviamente, uma profunda diferença entre estar embriagado e estar controlado pelo Espírito. No entanto, no estado de embriaguez, a pessoa perdeu todo o domínio próprio, ao passo que quando mais estivermos submetidos ao controle do Espírito, mais domínio próprio teremos. Esse ponto é importante, pois leva-nos à seguinte conclusão: já que o Espírito é santo e é efeito mais visível do seu controle na vida de alguém será o de santidade. Ser cheio do Espírito é submeter-se ao seu controle de tal maneira que todo o viver seja influenciado por ele. Evidentemente, o resultado imediato de uma vida controlada pelo Espírito será a santidade. Nossa, essa parte aqui eu gostei muito. Concordo com ele e faz muito sentido, né? Então, é importante a gente conhecer um pouco sobre a cultura, né? O que eles, como é que eles viviam ali. A maioria era pagão, era um povo pagão. E aí você vê que tem algumas palavrinhas que dá pra gente pegar ela e falar assim, tá, então eles faziam isso, por isso que o autor escreveu isso, né? Então,
Essa passagem aqui eu gostei bastante e concordo com o que ele falou aqui. Beleza? Fique na paz, que o Eterno possa estar nos abençoando, e um abraço do irmão Alex.